e onde não deve. Uma outra coisa que muitas vezes não se pensa na hora de crescer um bairro comercial, que eu queria que os vereadores analisassem. Quando você constrói um shopping, que é um empreendimento privado, mas que tem a mesma finalidade num centro comercial, que é um centro comercial privado, você constrói banheiro, você constrói estacionamento. Por que não pensar uma região para se desenvolver comércio que tenha bolsões de estacionamento, que tenha ponto de apoio para segurança, que tenha ponto de apoio para banheiros conservados e até mesmo mantidos pela região? Por que não? Por que não se planejar isso? Quando se construiu a orla, se imaginou a orla sem estacionamento? Se imaginou a orla sem estacionamento? Claro que não. Se a orla tivesse sido construída sem estacionamento, ninguém ia lá. Ia ser um caos. Então nós temos que pensar esse planejamento das áreas comerciais e todos esses pontos. E onde não tem, por exemplo, o centro de Aracaju. O centro de Aracaju não tem mais estacionamento. Os estacionamentos que tem, inclusive, são mal montados, mesmo os privados. O parquímetro, que é um excelente negócio, mudou, a empresa saiu, ficou de se licitar, até agora não foi licitado. Que é para melhorar e para ampliar. O comércio não é contra o parquímetro, ele precisa ser usado corretamente e coerentemente. Mas por que não incentivar, vereadora, a construção de edifícios garagem? Por que não? Por que a prefeitura, por que um vereador não propõe de que haja ali um incentivo de IPTU durante 10 anos ou 20, um incentivo de ISS durante 10 anos ou 20? Por que o Banese não financia a juros mais em conta? Por que não incentivar aqui isso? Veja, é dar condições ao cidadão de ir para o centro comercial. Na mesma linha, você vai para a questão do trânsito. É preciso que se dê os especialistas em trânsito, que nós temos que incentivar o transporte público. Temos que melhorar. Temos que discutir transporte público, temos que discutir trânsito, porque tenham certeza e convicção dos senhores, os mais prejudicados com o trânsito e com o transporte público ineficiente são os comerciantes, é quem gera negócios. Você imagina você ter que sair de sua empresa para vir pegar num cartório no centro comercial só para reconhecer uma firma. Quanto tempo não se leva a fazer isso? Por causa do trânsito, chega aqui no centro não tem onde estacionar. Então, o transtorno é muito grande. Eu acho que nós precisamos também discutir isso no plano diretor. E eu vi que o plano diretor trata de trânsito, trata de transporte. Vou dar um exemplo prático. O centro comercial não tem área de carga e descarga. Imagine. Ao longo de anos, em 97, salvo me engano, foi assinada uma lei, um decreto, que era para se definir pontos de carga e descarga. De lá para cá isso nunca foi definido. Até por culpa dos empresários, que também não cobraram essa definição, e como muitas e muitas leis e decretos que são feitos e depois não são regulamentados. E ao longo desses anos todos, vereadora, os caminhões das transportadoras estacionavam em qualquer lugar. Chegava ali e parava, criava caos ao trânsito, prejudicava as pessoas e como não tinha uma ação muito eficiente no passado da SMTT, eles aí estacionavam em qualquer lugar. Hoje, a gestão da SMTT é uma gestão mais eficiente, começou a aplicar multas corretas, porque o caminhão está estacionado numa área irregular, numa área que não é permitido o estacionamento, e aí os empresários do transporte de carga disseram, opa, e descobriram esse decreto, e esse decreto, a associação comercial é o interveniente do processo, que era para ter definido prefeitura, associação comercial e uma outra instituição que eu não me recordo. E aí já tivemos uma reunião, a primeira reunião com a SMTT, e já está sendo definida uma área de carga e descarga. Mas vocês vejam como é a falta de planejamento da coisa. Não existia uma área de carga e descarga. Vai passar a ter. Tem que ter área de carga e descarga no Siqueira Campos. Tem que ter área de carga e descarga na 13 de julho. Como é que um caminhão chega ali naquele monte de galeria, como é que ele vai fazer a entrega de mercadoria? Como? Precisa definir. Precisa estar lá concebido. A área de carga e descarga. Só pode estacionar aqui caminhões, só pode permanecer durante 15, 20, 30 minutos. Que tipo de caminhão pode entrar, que tipo de caminhão não pode. Caminhão com tantas toneladas somente no horário da noite, caminhão com menos toneladas para entrar durante o dia. Então, acho que são pontos que precisam também ser discutidos. E, felizmente, no do centro está se resolvendo.
esse está se resolvendo. Mas também só se resolveu porque os empresários começaram a sentir no bolso, né? Senão deixavam para lá também. E aí eu assumo meia culpa da classe empresarial que não tratou da coisa com a devida prioridade no passado. Uma outra coisa que eu acho importante, eu não sei se contempla no plano diretor, ou se não contempla no plano diretor isso, mas eu acho que devemos contribuir, porque foi uma defesa e uma bandeira nossa, é a não permissão, de fato, de cobrança de estacionamento no shopping de Aracaju. Tá? Acho que muitas e muitos shoppings no Brasil afora já cobram, estão perdendo esse direito na justiça. Veja, o cidadão que vai para lá, quem vai para lá vai para usufruir disso. Imagine se eu, na minha empresa, que sou obrigado a ter 3 ou 4 vagas, para o meu cliente chegar lá, ele tem que pagar 50 centavos para estacionar. Imagine. E o lojista do shopping, no condomínio, já está pagando a segurança do estacionamento, já está pagando uma série de outras coisas. Então, eu acho que é preciso encontrar uma forma disso ser cada vez mais legalizado, ou que o empreendimento tenha que dispor de um número X de vagas gratuitas e possa terceirizar para um outro estacionamento uma área maior. Aí é outra opção, Mas eu acho que precisa, do mesmo modo que qualquer pequeno empresário é obrigado pela prefeitura a ter tantas vagas na frente da sua lojinha lá. Se ele é obrigado a dar o estacionamento a uma determinada vaga, qualquer empreendimento tem que dar também. Na medida, porque eu não acho que estacionamento é um problema do empresário somente. Não é. A SMTT tem feito uma ação com até uma boa intenção, que é liberar o tráfego na cidade, de sair tirando estacionamento de tudo que é lugar, sem perguntar quem usa. Ora, eu abri minha empresa na Avenida Saneamento, por exemplo. Abri ali porque é uma região de fluxo, é uma região que passa muita gente. De repente, da noite para o dia, não pode mais estacionar. Como é que fica meu negócio? Quem foi que me perguntou? Eu aluguei uma casinha ali, fiz uma reforma, aluguei por 10 anos aquela casinha, botei minha mercadoria e agora? Meu fluxo de cliente vai diminuir. Ninguém me perguntou. Por que não acha uma solução conjuntamente? Eu acho que a prefeitura tem responsabilidade, sim, sobre estacionamentos, assim como os empresários também têm. Porque quem monta um negócio tem que prover tanto de equipamentos como de infraestrutura, e estacionamento é infraestrutura também. Mas não pode ser assim goela abaixo, não. Não pode ser assim só como o poder público quer. Um outro detalhe que eu acho que é importante, e que por isso que tudo isso que eu falo, vocês podem ver que remete a desenvolvimento econômico. E a gente não tem com quem dialogar no município para propor isso, a não ser o próprio prefeito, que naturalmente tem uma série de outras atividades. Nós não temos um secretário para conversar, que entenda o nosso lado, que entenda a atividade econômica. Hoje, a burocracia para se abrir um pequeno negócio ainda é muito grande. Se eu quiser fazer uma reforminha na minha empresa, ora, é uma novela. É diferente de uma construtora que tem engenheiros especializados, específicos, para construir seu empreendimento, que entende tudo isso aí. Na hora que eu vou fazer uma reforminha na minha empresa, é tanta licença, é tanto protocolo, é tanta coisa que hoje se exige, que às vezes dá vontade de você deixar de ser empresário. Você tem imposto para pagar, você tem tanta coisa, e na hora de você fazer uma alteraçãozinha de nada, você tem que correr tantos e tantos órgãos estaduais e municipais, pagar tantas e tantas taxas, ter cada papelzinho escrito. Não dá, gente. Para um pequeno empresário, isso não dá. Então, isso precisa ser facilitado para o pequeno empresário. O pequeno empresário não tem condições, não. Os grandes empreendimentos, sim, mas os pequenos empreendimentos têm que ser dado tratamento diferenciado. E a Lei Complementar 123, que trata da micro e pequena empresa, já diz isso lá. Tem que ser dado um tratamento diferenciado. Então, não é só de obra. Vejam os senhores que não é só de obra que trata plano diretor. Nós precisamos pensar no desenvolvimento da nossa cidade. E o desenvolvimento não é só urbanístico. Um outro detalhe somente, para encerrar, que é o que eu acho bastante... conveniado no país. Tudo que serve para o empresário não serve para o governo. Tudo que serve para a iniciativa privada não serve para o setor público. Para eu fazer minha empresinha ali, para eu fazer uma obra, eu tenho que ter autorização do bombeiro, eu tenho que ter esgotamento. Agora, se eu quiser construir um hotel na orla, a orla não tem saneamento básico e pode construir hotel. Por que a prefeitura, por que o governo, os governos, não estou dizendo a de hoje não, estou dizendo todos do passado, por que o poder público autoriza então? Ah, porque vai ser o desenvolvimento. E por que não cumpre com o seu papel, que é dar o saneamento básico?
Aí depois sobra, sabe para quem, vereadores? Para o empresário. É o empresário que tem que fazer a estação de tratamento de efluentes. É o empresário que tem que fazer isso ou aquilo outro dentro do seu empreendimento para fazer o que é obrigação do poder público e é mais um custo para o empresário. Então eu queria que a situação sempre fosse igual, né? Eu queria que a situação sempre fosse igual. Agora mesmo eu dei entrevista recentemente sobre a lei dos 15 minutos, a polêmica lei dos 15 minutos. Desde o início que eu me manifesto que os bancos precisam sim dar um melhor tratamento à população, mas punir a população de entrar no banco porque ele não cumpriu, é um absurdo isso, é um absurdo. Vamos fechar os hospitais porque o povo não é atendido em 15 minutos? Vamos? O que é que vai acontecer? Vamos fechar tudo agora porque o povo não é atendido em 15 minutos. Secretaria de Finanças, ninguém atende em 15 minutos. Uma clínica, ninguém atende em 15 minutos. Eu vou ligar para o CIOSP aqui, para a Polícia Militar, eu duvido chegar aqui em 15 minutos. Então fecha tudo, para, é o caos. Então não pode ser assim. Eu acho que nós temos que pensar em soluções para o povo ser mais bem atendido, sim, mas não punindo a nós. Se fechar a agência do Banco do Brasil, do centro da cidade, vai ser um caos muito grande. Porque a próxima a fechar é a da Caixa Econômica e depois a do Banese. Onde é que o povo vai? Onde é que o povo vai? Eu acho que os vereadores estão corretos em discutir a lei, mas não podem punir a população. Se tiver que punir, pune os bancos. Aplique multa aos bancos. Faça o que eles conscientizem, que eles melhorem as máquinas, enfim, façam o que eles quiserem. Agora, nós não podemos ser penalizados. Se essa penalização fosse boa para os bancos, então greve era bom. A gente estava tudo feliz com greve, né? Olha o caos que a greve criou aí, para a gente. Então eu peço reflexão sobre esse assunto a todos. Peço desculpas pela demora dos meus comentários, mas acho que o desenvolvimento econômico do município de Aracaju passa por uma reflexão nesses e em outros pontos. Não podemos só pensar desenvolvimento urbano, temos que pensar desenvolvimento econômico do nosso município. É um município jovem, que tem muito a crescer, que tem muito para onde crescer e aonde se desenvolver, e nós somos partícipes desse processo, temos que dar nossas contribuições. Desculpe pela demora, obrigado. E convidamos agora o doutor Tiago de Melo Cabral, consultor jurídico da FEComércio. Bom, Miriam, antes eu vou apresentar o Tiago. Eu quero cumprimentar todos os presentes, em especial a mesa, a vereadora Miriam Ribeiro, que está presidindo, e um agradecimento especial ao vereador Emanuel Nascimento por ter nos convidado para fazer parte hoje aqui junto ao plano diretor. Hoje aqui nós faremos uma apresentação do nosso estudo técnico que fizemos para o plano diretor. E logo mais, após, nós iremos fazer uma proposta formal de emendas para o projeto em trâmite na Câmara. Nós representamos a Federação do Comércio do Estado de Sergipe, Bens e Serviços e Turismo. Nós tivemos uma semana muito movimentada, essa semana e hoje, né? Nós estamos com convenção coletiva dos comerciários, dos funcionários do SESC Senac e também para apresentar o plano diretor. Mas tivemos uma reunião hoje das 11 até agora às 18 horas para trazermos para você uma proposta da federação. Contratamos o seu Barreto, ele vai fazer uma apresentação para vocês, e temos aqui o advogado da instituição, Tiago Cabral, que também irá complementar todos os assuntos. Eu vou passar agora a palavra ao Dr. Barreto, que fará uma breve apresentação para vocês de algumas ideias do comércio, da nossa diretoria. Como eu falei, tivemos só 3 reuniões, mas trouxemos alguma coisa para apresentar para vocês. Obrigado. Na pessoa da relatora do plano diretor, vereadora Miriam Ribeiro, saldo os vereadores aqui presentes, Juvencio Oliveira, subrelator do plano diretor, Danilo II, Bertolino Menezes,
e a vereadora Rosângela. Quero cumprimentar também o presidente da federação, o senhor Albel Gomes, o presidente da CDL, Samuel Suster, o presidente da Associação Comercial, Alexandre Porto, o representante do Ministério Público, na pessoa de doutor Eduardo. Senhoras e senhores, a Federação do Comércio de Sergipe, ela congrega os sindicatos patronais de várias categorias empresarial. E apresentará suas propostas como sua colaboração para a discussão do plano diretor de Aracaju. Da política de desenvolvimento econômico e social. Como o assunto da Federação do Comércio é desenvolvimento econômico e social, as propostas só vai se ater sobre o prisma do desenvolvimento econômico, não na abrangência total do plano diretor. A primeira proposta é alterar o artigo 36 do projeto. Seria, no inciso 7, modificar o que está no plano diretor e substituir pela linha A, que sua redação seria implantação de um centro de convenções municipal para incentivo e o desenvolvimento das atividades de eventos. Tão importante é para o setor do comércio e serviço a existência de mais um centro de convenções em Aracaju. A cidade está crescendo, Aracaju poderá ser um destino de eventos na área de turismo e a federação tem como missão também o turismo. Esta é a primeira contribuição, seria, dentro das possibilidades do município, implantação de um centro de convenções. A outra proposta, no mesmo artigo 36, seria acrescentar o inciso 10, e ele seria revitalizar o centro comercial para garantia de bem-estar estético, cultural e ambiental das edificações, combatendo a poluição e a degradação, além de valorizar a preservação e recuperação do patrimônio histórico. O Centro Comercial de Aracaju precisa urgentemente de revitalização. Todos nós conhecemos, não só os comerciantes, como de um modo geral o cidadão de Aracaju. O centro comercial no Brasil inteiro perderam sua ênfase algumas décadas atrás e hoje, de São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, até a menor cidade, a menor capital, se defende hoje a revitalização do centro comercial. Outro inciso, revitalizar a rodoviária Luiz Garcia, melhorando as condições de estacionamento do seu entorno. É um problema, a rodoviária Luiz Garcia, e também é um centro comercial muito importante hoje. Para ali convergem muita gente a tratar não só de assuntos relacionados a comércio, mas de serviço e de um modo geral. E é um centro onde também tem possibilidade de se revitalizar para não chegar ao caos. O inciso 12. A área central deve receber tratamento diferenciado, nela sendo incentivado investimentos públicos na construção, ampliação e manutenção de sedes de órgãos federais, estaduais e municipais. Pelo Brasil afora, já se está fazendo isso em algumas cidades, de porte médio e de porte grande. É uma forma também de revitalizar os centros comerciais.
Se o governo federal, o governo municipal e o governo estadual trata dos seus edifícios, mantém os seus edifícios de forma